O envelope de papel pardo queimava minha mão no meio do saguão lotado do aeroporto. Sou Dalva, 72 anos, fundadora do Buffet Imperial, e meu genro acha que sou descartável. Ele não sabe que quem segura a caneta do cheque sou eu. O ar-condicionado do aeroporto de Guarulhos estava gelado, mas o calor que subia pelo meu pescoço não tinha nada a ver com a temperatura. Eu ajeitei o blazer de linho bege, passei a mão pelos meus cabelos brancos que fiz questão de escovar no salão ontem à tarde e respirei fundo. O cheiro de café expresso, perfume importado e ansiedade impregnava o ambiente. Eu gosto de aeroportos. Sempre gostei. Eles me lembram o ritmo da cozinha do meu buffet em dia de casamento grande. Uma bagunça organizada onde, se você não tiver comando, tudo desmorona. Por 40 anos, eu comandei panelas gigantes, garçons apressados e noivas histéricas. Construí o buffet imperial do zero, temperando frango de madrugada e fechando contratos de dia, para garantir que minha filha, Fernanda, nunca precisasse lavar um prato para sobreviver. E hoje, ali estava ela, parada a alguns metros de mim, ajeitando as mochilas dos meus netos, o Pedrinho e a Sofia, enquanto o marido dela, o Ricardo, gesticulava como se fosse o dono do mundo. Ricardo é aquele tipo de homem que fala alto demais no celular para que todos em volta saibam que ele está fechando negócios. Ele usa camisas de marca com o logotipo bem grande no peito e sapatos que fazem barulho quando anda. Eu nunca gostei dele. Não pelo jeito espalhafatoso, mas pelo jeito como ele olha para o meu dinheiro. Como se fosse um direito adquirido dele, uma herança antecipada. Vamos, gente, o check-in da executiva é por aqui, Ricardo gritou, acenando para a família como um guia turístico de 5ª categoria. Eu sorri, pegando minha mala de rodinhas. Era uma viagem especial. As férias em um resort de luxo no Nordeste, com tudo incluído. Ricardo tinha se oferecido para organizar tudo. Deixa comigo, dona Dalva, ele disse há 2 meses, com aquele sorriso cheio de dentes. A senhora já trabalhou demais. Me dê os dados do cartão que eu resolvo a logística. Vou fazer uma surpresa para a família. Eu dei. Não por ingenuidade, mas por cansaço. A viuvez me deixou solitária. E às vezes a gente paga caro só para ter a família por perto. Eu queria ver meus netos brincando na praia. Queria beber uma água de coco, sem me preocupar com o horário de entrega dos salgadinhos. Caminhei até eles, sentindo uma leve dor no joelho esquerdo, minha velha companheira de guerra. Quando me aproximei, Ricardo bloqueou meu caminho antes que eu pudesse entrar na fila preferencial com eles. Ele segurava 2 envelopes. Um, grosso e timbrado com a logo da companhia aérea. O outro, fino, pardo, daqueles que a gente compra em papelaria de bairro. Sogra, ele disse, com uma falsa animação que me deu náuseas. Temos uma pequena mudança de planos. Coisa de logística moderna, sabe como é. Fernanda estava ocupada limpando o rosto da Sofia e nem olhou para mim. Isso doeu mais do que qualquer coisa que viesse a seguir. Minha filha, que eu criei com tanto suor, fingindo que não via o que estava acontecendo. Mudança de planos, Ricardo? Perguntei, mantendo a voz calma. A mesma voz que eu usava quando um fornecedor entregava carne de segunda no lugar de filé mignon. Então... Ele coçou a nuca, um tique nervoso que ele tinha quando mentia. O voo deu overbooking. Lotou. Uma confusão danada. Só conseguiram segurar 4 lugares na executiva. Ele estendeu o envelope grosso para a Fernanda. E o meu? Estendi a mão, esperando que ele tivesse me colocado em outro voo, talvez mais tarde. Eu não me importaria de esperar no saguão lendo meu livro. Ricardo soltou uma risada curta, seca. Então, dona Dalva, vou agora só semana que vem. Mas eu sou um cara que resolve, né? Não ia deixar a senhora na mão. Ele me entregou o envelope pardo. Peguei. Abri. Dentro, havia um bilhete de papel fino, impresso em tinta azulada que já estava falhando. Viação Cometa do Asfalto. Saída. Terminal rodoviário do Tietê. Destino, Salvador. Duração prevista. 32 horas. Meus olhos demoraram a focar. Ônibus? 32 horas de estrada? Com meu joelho inchado, minha pressão que oscila se eu não tomar o remédio na hora certa? Ônibus, Ricardo? Minha voz saiu um fio. É leito, sogra. Quase uma cama. Ele falava alto, gesticulando para as pessoas na fila, como se quisesse plateia para sua benevolência. A senhora vai adorar.
Vai vendo as vaquinhas, as fazendas. É bucólico. Ricardo, eu paguei por essa viagem. O cartão... Ele me cortou, dando um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro da colônia cara dele embrulhou meu estômago. O cartão estourou o limite, Dalva. Tive que fazer mágica. E vamos ser sinceros, né? Ele baixou o tom, mas não o suficiente. As pessoas ao redor, cerca de 50 passageiros na fila do check-in, começaram a virar os pescoços. O silêncio se fez ao nosso redor. A senhora no avião é um problema. Demora para andar, precisa de ajuda para ir ao banheiro, atrapalha o serviço de bordo. A senhora é um estorvo na dinâmica de uma viagem rápida. No ônibus, a senhora vai no seu tempo, sem incomodar quem está pagando caro para descansar. Um estorvo. A palavra bateu no meu peito como uma tampa de panela de pressão explodindo. Eu senti o sangue subir para as orelhas. Olhei para os lados. Uma moça jovem de óculos me olhava com a boca aberta. Um senhor de terno balançava a cabeça negativamente. Todos ouviram. Eu fui despida da minha dignidade no meio do aeroporto internacional de Guarulhos. Olhei para Fernanda. Filha? Chamei. Ela levantou os olhos, vermelhos de vergonha, mas não de raiva, de submissão. Mãe, o Ricardo disse que é melhor. O ônibus é confortável mesmo. A gente se encontra lá no hotel. Vai ser bom para a senhora descansar, ver a paisagem. A traição de um filho não é uma facada nas costas. É uma facada no ventre, bem onde a vida começou. Ela sabia que eu tinha pago. Ela sabia que aquele dinheiro era fruto de 40 anos, acordando às 4 da manhã para ralar cebola e desossar frango. E ela concordou. Ela aceitou me mandar como uma encomenda velha pelo bagageiro da estrada, enquanto eles bebiam champanhe às minhas custas. Ricardo bateu palmas encerrando o assunto. Pronto, resolvido. O Uber da senhora já está lá fora para te levar na rodoviária. Pedi um black, viu? Para a senhora ver que não sou ruim. Tchau, sogra. Nos vemos na Bahia. Ele virou as costas, pegou as malas caras que eu dei de presente de Natal, e empurrou a família para a fila da classe executiva. Fiquei parada ali, segurando aquele papelzinho azulado. Minhas mãos tremiam. Não de medo, nem de tristeza. Tremiam daquela vibração elétrica que antecede uma tempestade. Eu me senti pequena. Por um momento, acreditei nele. Talvez eu fosse mesmo uma velha lenta. Talvez meu tempo tivesse passado. Talvez eu devesse pegar aquele ônibus, sumir na estrada, desaparecer no meio da poeira e deixar eles serem felizes com o dinheiro que eu juntei. Senti uma lágrima quente escorrer pelo nariz, contornando as rugas que o tempo desenhou. Dona Dalva, a senhora é uma guerreira. Meu falecido marido, o Cláudio, costumava dizer quando a gente tinha que servir jantar para 500 pessoas e a luz acabava. Você não quebra, você enverga e volta com mais força. Olhei para o bilhete de ônibus novamente. Viação Cometa do Asfalto. Valor: R$ 280. Lembrei da fatura do meu cartão Black Infinite, que chegou no aplicativo do celular ontem. Eu não tinha olhado os detalhes, confiei no Ricardo. Mas o valor total era de mais de R$ 30 mil. Se a passagem de ônibus custou 280, onde estavam os outros R$ 29.700? A tristeza deu lugar a algo frio e duro no meu estômago. Uma sensação que eu conhecia bem. Era a sensação de quando eu descobria que um funcionário estava desviando mercadoria. Não era raiva, era cálculo. Era a frieza necessária para cortar a carne podre antes que ela contaminasse o resto do prato. Eu não sou um estorvo. Eu sou a fonte. Eles acham que a torneira abre sozinha. Esqueceram quem paga a conta da água. Enxuguei a lágrima com as costas da mão. Ajeitei a postura. Endireitei os ombros. A dor no joelho sumiu, substituída por uma adrenalina que eu não sentia há anos. Peguei minha mala e comecei a andar. Não para a saída. Não para o Uber que o Ricardo disse ter chamado. Caminhei em direção ao balcão da companhia aérea. Não o balcão de check-in comum, mas o balcão de atendimento especial e gerência, que ficava num canto mais reservado. Enquanto caminhava, tirei meu celular da bolsa. Abri o aplicativo do banco. Meus dedos, calejados de tanto trabalho, mas ainda ágeis, digitaram a senha. O saldo estava lá. O limite estava lá. Cartão estourou. Ele disse. Mentiroso. Cheguei ao balcão.
Uma atendente muito elegante, com um lenço de seda no pescoço, sorriu para mim. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Coloquei minha identidade e o cartão de crédito preto, pesado de metal, sobre o balcão. O barulho do metal batendo no vidro soou como um martelo de juiz. Bom dia, minha filha, disse eu, com a voz firme e educada que usei para fechar contratos com governadores e celebridades. Meu nome é Dalva Siqueira. Sou a titular deste cartão e pagante de uma reserva para 5 pessoas com destino a Salvador. O código da reserva deve estar no nome de Ricardo Mendes, meu genro. A moça digitou rapidamente. Sim, senhora Dalva, encontrei aqui. 5 passageiros. Ricardo, Fernanda, Pedro, Sofia e... Ah, a senhora também estava na lista, mas vejo aqui uma observação. Que observação? Perguntei, sentindo meu coração bater compassado, como um metrônomo. O bilhete da senhora foi cancelado ontem à noite pelo senhor Ricardo. Ele solicitou o reembolso da sua passagem aérea na tarifa cheia e... A moça hesitou, parecendo constrangida. Parece que ele usou os créditos para fazer um upgrade nas outras 4 passagens para a primeira classe, com serviço de champanhe e caviar. O mundo parou por um segundo. Ele não comprou o ônibus porque o voo estava lotado. Ele cancelou minha passagem de avião, pegou o dinheiro do reembolso, comprou um bilhete de rodoviária barato e usou a diferença, o meu dinheiro, para que ele e minha filha viajassem com mais luxo. Ele me trocou por champanhe e caviar. Eu olhei para a fila do raio-x lá no fundo. Vi a camisa colorida do Ricardo. Ele ria, tirando selfies com a Fernanda, mostrando os passaportes. Eles estavam felizes. Achavam que tinham se livrado da velha chata e ainda lucrado com isso. Uma calma terrível tomou conta de mim. Era a calma do açougueiro, antes do corte preciso. Minha querida, olhei nos olhos da atendente. O cartão é meu. A compra foi autorizada por mim? Bem, o cartão está no nome da senhora, mas se ele tinha os dados... Eu não autorizei essa alteração. Minha voz desceu 1/8. Ficou grave. Eu paguei por uma viagem de família, não para ser humilhada e despachada de ônibus enquanto eles bebem às minhas custas. A atendente ficou séria. Entendo perfeitamente, dona Dalva. O que a senhora deseja fazer? Quer que eu reemita sua passagem? Ainda temos lugar na executiva, ao lado deles. Imaginei a cena. Eu chegando no avião, sentando ao lado do Ricardo. Ele ficaria surpreso, inventaria outra mentira. Fernanda ficaria calada. E a viagem seguiria, comigo engolindo sapos temperados com hipocrisia. Não. 40 anos de trabalho não me ensinaram a ser passiva. Me ensinaram que quando o cliente não paga ou age de má fé, a gente cancela o serviço. Olhei para o relógio. Faltavam 50 minutos para o voo decolar. Eles já deviam estar entrando na sala VIP, comendo canapés que eu paguei. Não, minha filha, respondi, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu não quero ir nesse voo. Na verdade, eu quero exercer meu direito de titular do cartão e compradora da viagem. Apoiei as 2 mãos no balcão e me inclinei levemente para a frente. Eu quero cancelar as passagens. A atendente piscou, confusa. A da senhora? Mas já está cancelada. Não a minha, corrigi suavemente. As deles. As 4 passagens de primeira classe. Cancele agora. Estorno total no meu cartão. Mas, senhora, ela arregalou os olhos. Eles já fizeram o check-in. Devem estar passando pela segurança ou indo para o embarque. Se eu cancelar agora, o sistema vai barrar a entrada deles na aeronave. Ou, se já estiverem no portão, o bilhete vai dar inválido na hora de entrar no avião. Vai ser constrangedor. Lembrei do Ricardo gritando: "A senhora é um estorvo", para 50 pessoas ouvirem. Lembrei do olhar baixo da minha filha. Lembrei do ônibus de 32 horas. Constrangedor é o que ele fez com a sogra no meio do saguão, minha filha, disse eu, ajeitando meus óculos. Pode cancelar. E tem mais uma coisa. Sim? A senhora disse que tem vaga na executiva nesse voo? Sim, tem uma poltrona na janela. Ótimo. Peguei meu cartão de volta e o segurei com firmeza. Eu vou comprar essa passagem para mim. Só para mim. Quero ir nesse voo. A moça parou de digitar e me olhou com um misto de espanto e admiração. Ela entendeu. Mulheres entendem essas coisas. A senhora vai no mesmo voo que eles. Mas eles não vão embarcar? Ela perguntou baixinho.
Exatamente. Eu vou para o meu resort. Eles vão ficar no portão de embarque discutindo com o sistema. Dona Dalva. Ela começou a teclar furiosamente, um sorrisinho surgindo no canto da boca. Vai ser um prazer fazer isso pela senhora. Fiquei observando enquanto ela processava o cancelamento. Cada tecla que ela apertava parecia tirar um peso das minhas costas. O peso da idade, o peso da viuvez, o peso de achar que eu devia alguma coisa para quem não me respeita. Ricardo achou que eu era uma velha inútil que aceitaria qualquer migalha. Ele esqueceu que antes de ser vovó, eu fui a leoa que construiu um império com farinha e ovos. Peguei meu novo cartão de embarque, classe executiva, assento 2A. Caminhei em direção ao portão de embarque com a cabeça erguida. O som das rodinhas da minha mala no piso de granito parecia música. Eu não ia para a rodoviária. Eu ia para a Bahia. E o show estava apenas começando. Quando cheguei perto da área de segurança, vi Ricardo lá na frente, rindo alto, gesticulando para um funcionário da segurança que conferia os bilhetes. Ele ainda não sabia. Ele ainda se achava o rei do aeroporto. Parei num quiosque, comprei uma revista e uma garrafa de água com gás. Respirei fundo. A velha estorvo estava prestes a dar a lição mais cara da vida daquele sujeito. E o melhor de tudo, ele nem imagina que a tempestade que está vindo tem nome, sobrenome e 72 anos de experiência em lidar com pragas. Apertei o passo. Eu tinha um avião para pegar. Eles, infelizmente, teriam que descobrir como voltar para casa de Uber. Se o limite do cartão deles permitisse, é claro. Passei pela catraca de segurança eletrônica e o som do bip verde foi a música mais doce que ouvi naquela manhã. A máquina não mente, não julga e não chama ninguém de estorvo. Ela apenas lê o código de quem pagou. E eu paguei. Do outro lado do vidro, na área segura, parei. Fingi que estava arrumando a alça da minha bolsa de couro, mas meus olhos, treinados para vigiar garçons preguiçosos no salão do buffet, estavam fixos na entrada do raio-x. Ricardo vinha na frente, estufando o peito como um pombo, segurando os passaportes da família como se fossem troféus. Fernanda vinha logo atrás, arrastando as crianças e as malas de mão, com aquela expressão de quem carrega o mundo nas costas, mas não tem coragem de soltar o peso. Eu precisava ver, não por crueldade, mas por confirmação. Precisava ter certeza de que o sistema funcionava, de que o dinheiro, o meu dinheiro, ainda tinha o poder de dizer não. Ricardo encostou o primeiro bilhete no leitor. A luz vermelha piscou. Um som grave, de erro, ecoou. Ele franziu a testa, limpou o papel na calça de linho e tentou de novo. Bip. Vermelho. Vi ele gesticular para a funcionária. Aquele gesto impaciente de quem acha que a máquina está errada, que o mundo está errado, menos ele. A moça do aeroporto, com toda a paciência de quem lida com gente mal educada todo dia, pegou o bilhete, digitou algo no computador e balançou a cabeça. Ele começou a ficar vermelho. O pescoço dele inchou. Ele apontava para o celular, provavelmente mostrando o aplicativo, sem entender que eu, a velha lenta, tinha sido mais rápida que a internet dele. Fernanda se aproximou, preocupada. Ele gritou alguma coisa que o vidro abafou, mas eu sabia ler os lábios dele. Ele disse: "Impossível." "Não, Ricardo. Impossível é fazer um banquete para 500 convidados com a luz cortada, como eu fiz em 1998. Cancelar um bilhete é apenas burocracia." Virei as costas. Não fiquei para ver o desfecho da gritaria. Aquele show não era mais meu. O meu show estava prestes a começar na sala VIP. Caminhei pelos corredores largos do aeroporto, sentindo uma leveza estranha. Minha mala de rodinhas deslizava no piso polido. Eu não mancava. A dor no joelho parecia ter ficado lá fora, junto com a humilhação e o bilhete de ônibus da aviação Cometa do asfalto. Entrei no lounge executivo. A recepcionista sorriu ao ver meu cartão preto. "Bom dia, dona Dalva. A senhora tem direito a um acompanhante. Vai entrar alguém com a senhora?" Olhei para a porta vazia atrás de mim. "Não, minha filha. Hoje sou só eu. E isso é um luxo." Sentei-me numa poltrona de couro macio, longe da televisão, perto de uma janela enorme que dava para a pista de pouso. Pedi um suco de tomate temperado e uns pãezinhos de queijo. Enquanto esperava, tirei o celular da bolsa.
Abri o aplicativo do banco novamente. Era hora de fazer o inventário da minha vida. Não só o financeiro, mas o emocional. Ali, na tela iluminada, estavam os números. O saldo da conta corrente, os investimentos que o gerente do banco, o Sr. Moreira, cuida com tanto zelo há 20 anos. Dona Dalva, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Ele sempre diz. E são mesmo. O dinheiro que eu guardei enquanto o Ricardo trocava de carro todo ano estava ali, rendendo, crescendo, silencioso e potente. Cliquei na aba Cartões Adicionais. Lá estava, Ricardo Mendes, dependente. Limite compartilhado, R$ 40.000. E logo abaixo, Fernanda Siqueira Mendes, dependente. Limite compartilhado, R$ 30.000. Eu olhei para aqueles nomes e senti um gosto amargo na boca. Não era o suco de tomate. Era o gosto da minha própria cegueira. Por anos, eu disse a mim mesma que estava ajudando. Eles estão começando a vida, eu pensava. Depois virou. As crianças precisam de conforto. E, por fim, é melhor eu pagar para não ter briga. Eu comprei a paz. Mas a paz que se compra é mercadoria estragada. Ela apodrece rápido na prateleira. Lembrei de quando o Cláudio, meu marido, morreu. Eu tinha 60 anos. O buffet estava no auge. Eu me senti sozinha numa casa de 4 quartos. Ricardo e Fernanda sugeriram que eu vendesse a casa e comprasse um apartamento menor, mais seguro. Eles, claro, precisavam de ajuda para reformar a casa deles. Eu dei o dinheiro da venda da minha casa. Fui morar num apartamento bom, mas solitário. E o dinheiro que sobrou foi para a empresa do Ricardo, uma tal de consultoria que nunca vi dar lucro, mas que paga os ternos caros dele. Eu me diminui para caber na vida deles. Aceitei ser a avó que paga o almoço de domingo, a sogra que empresta o cartão para emergências, que sempre eram viagens ou eletrônicos. Aceitei ser chamada de Dona Dalva, com aquele tom condescendente que se usa com crianças e idosos gagás. A senhora é um estorvo. A frase ecoou na minha mente, mas agora ela não doía. Ela esclarecia. Se eu sou um estorvo, então meu dinheiro também deve ser um incômodo para eles. E eu não quero incomodar ninguém com a minha riqueza. Meus dedos pairaram sobre a opção bloquear cartão, ao lado do nome do Ricardo. Era um botão pequeno, vermelho, tão simples. Pensei no que estaria acontecendo lá fora. Eles deviam estar tentando passar outro cartão, o dele pessoal, que provavelmente não tinha limite, nem para pagar o Uber de volta para casa, já que ele vive de aparência. Eles iam tentar ligar para mim. Olhei para o topo da tela do celular. 5 chamadas perdidas de filha Fernanda. 2 de Ricardo Genro. Eles estavam desesperados. Não porque estavam preocupados comigo indo de ônibus, mas porque a torneira secou no meio do banho. Não atendi. Em vez disso, cliquei em bloquear. Uma janelinha abriu. Tem certeza que deseja bloquear temporariamente o cartão de Ricardo Mendes? Confirmei. Bloqueado. Fiz o mesmo com o da Fernanda. Doeu mais, confesso. É minha filha. Sangue do meu sangue. Mas ela viu o marido me humilhar e baixou a cabeça. Quem abaixa a cabeça para a injustiça acaba tropeçando na própria covardia. Ela precisava aprender a levantar. E às vezes a gente só aprende a andar quando tiram o tapete. Comi um pão de queijo. Estava quentinho, macio. O sabor do queijo da Serra da Canastra me lembrou das minhas origens. Eu comecei fazendo salgadinho para a festa de aniversário na cozinha de casa. Eu queimava os dedos fritando coxinha e enrolando brigadeiro até às 3 da manhã. Eu negociei com fornecedores que tentavam me passar a perna porque eu era mulher. Eu demiti cozinheiros que roubavam filé mignon. Eu construí um império servindo os outros, mas nunca deixei ninguém me servir de capacho. Até agora. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi uma senhora de cabelos brancos com um blazer de linho elegante. Não vi uma vítima. Vi uma estrategista que estava apenas tirando 1 ano sabático da própria dignidade e que agora voltava ao trabalho. O celular vibrou de novo. Uma mensagem de texto do Ricardo. Sogra, onde a senhora está? Deu problema aqui no check-in. O cartão não passa. A senhora cancelou algo? Atende! Pelo amor de Deus, as crianças estão chorando. As crianças. Eles sempre usam os netos como escudo. Pedrinho e Sofia não têm culpa dos pais que têm.
Mas eu também não tenho culpa de ter criado uma filha que casou com um parasita. Respondi apenas mentalmente. Estou onde eu paguei para estar, Ricardo. Na primeira classe. Mas não digitei nada. O silêncio é uma resposta que não deixa margem para réplica. Tomei um gole do suco. O plano começou a se formar na minha cabeça com a clareza de uma receita bem escrita. Eu ia para a Bahia, sozinha. Eu ia ficar na suíte presidencial que eu paguei. Eu ia comer acarajé, beber água de coco e dormir sem hora para acordar. Mas isso era só o começo. Quando eu voltasse... o buffet imperial ia parecer brincadeira de criança perto da reestruturação que eu faria na minha vida pessoal. Lembrei que a escritura do apartamento onde eles moram está no meu nome. Usufruto deles, sim, mas a propriedade é minha. Lembrei que o carro Black que o Ricardo usa para fazer pose também está no nome da minha empresa como veículo corporativo. Eu não tinha apenas o cartão de crédito. Eu tinha as chaves do reino, e o rei estava nu. Olhei para o relógio na parede do lounge. Faltavam 30 minutos para o embarque. Levantei-me, sacudi as migalhas do colo e fui até o banheiro. Lavei o rosto com água fria e retoquei o batom vermelho. Um tom vivo, forte. Vermelho pimenta, dizia a embalagem. Adequado. Ao sair do banheiro, cruzei com uma senhora da minha idade que estava sendo empurrada numa cadeira de rodas por um funcionário da companhia aérea. Ela parecia frágil, a cabeça caída para o lado. Senti um arrepio. A linha entre quem eu sou e quem o Ricardo diz que eu sou é tênue. Se eu aceitasse o ônibus, se eu aceitasse o rótulo de estorvo, eu estaria naquela cadeira de rodas emocional em menos de 1 ano. A humilhação adoece. A tristeza quebra os ossos mais rápido que a osteoporose. Endireitei a coluna. Eu não ia aceitar aquele destino. Caminhei até o balcão de atendimento do lounge. Por favor, chamei a atendente. Vocês teriam um fone de ouvido com cancelamento de ruído para vender? Ou emprestar? Temos para venda na lojinha aqui dentro, senhora. São excelentes. Eu vou querer o melhor que tiver. Quero passar as próximas 3 horas sem ouvir absolutamente nada. Nem turbina de avião, nem choro de criança, nem telefone tocando. Comprei o fone. Era caro, mas eu podia pagar. Coloquei-o sobre as orelhas e liguei o cancelamento de ruído. O mundo silenciou. O burburinho do aeroporto sumiu. Era uma bolha de paz. Enquanto caminhava para o portão de embarque, vi pelo canto do olho, lá longe, através da parede de vidro que separava a área VIP do saguão comum, uma cena patética. Ricardo estava sentado em cima de uma das malas, com a cabeça entre as mãos. Fernanda estava em pé, falando ao celular, gesticulando nervosamente. As crianças estavam sentadas no chão, jogando no tablet, alheias ao drama, graças a Deus. Eles não iam viajar. Não hoje. Não com o meu dinheiro. Passei pelo portão de embarque. A aeromoça sorriu ao ver meu bilhete. Bem-vinda a bordo, senhora Siqueira. Seu assento é o 2A. Aceita uma taça de champanhe antes da decolagem? Sorri de volta. Um sorriso verdadeiro, que chegou aos meus olhos e aqueceu meu coração, velho e cansado. Aceito sim, minha querida. E traga 2. Tenho muito o que comemorar. Entrei no avião, sentindo o cheiro de couro novo e limpeza. Acomodei-me na poltrona larga, estiquei as pernas e olhei pela janela. O sol batia na asa do avião, dourado e brilhante. Lá embaixo, na calçada do aeroporto, um ônibus da aviação Cometa do Asfalto devia estar partindo rumo à poeira da estrada. Mas eu não estava nele. Eu estava no céu. E pela primeira vez em muito tempo, eu era a piloto da minha própria vida. Desliguei o celular. A tela ficou preta, engolindo as chamadas desesperadas do meu genro. Que comece as férias. E que Deus ajude o Ricardo quando eu pousar. Porque a dona Dalva, que vai voltar da Bahia, não vai trazer lembrancinhas, vai trazer despejo. O champanhe na minha taça fazia cócegas no nariz, mas o que me embriagava mesmo era o silêncio. A 3.000 pés de altura, o mundo lá embaixo parecia minúsculo, e os problemas que o Ricardo criou ficaram do tamanho que mereciam, insignificantes. O assento da classe executiva abraçava minhas costas cansadas como uma luva de pelica. Não havia joelhos batendo na poltrona da frente, nem cheiro de sanduíche de mortadela trazido de casa,
nem o sacolejo de um ônibus velho na estrada esburacada. Havia apenas paz e o zumbido suave das turbinas, que para mim soava como uma canção de ninar. Fechei os olhos por um momento. A imagem do Ricardo batendo o bilhete na catraca do aeroporto, vermelho como um pimentão, veio à minha mente. Não senti pena. Senti aquele alívio que a gente tem quando finalmente tira um sapato apertado depois de um dia inteiro de festa. Por anos, eu andei com sapatos apertados para agradar minha filha, para não causar discórdia, para ser a sogra boazinha. Agora, eu estava descalça, pisando em nuvens. A aeromoça, uma moça simpática chamada Patrícia, passou oferecendo mais uma taça. "A senhora está indo a passeio ou a negócios, dona Dalva?" Ela perguntou, recolhendo o guardanapo de linho. "A negócios, minha filha", respondi, olhando para o horizonte azul pela janela. "Estou indo renegociar o contrato mais importante da minha vida, o meu amor próprio." Ela sorriu sem entender muito bem, mas com gentileza. Mal sabia ela que, enquanto voávamos para Salvador, eu estava traçando mentalmente cada passo do que faria assim que colocasse os pés na terra firme. O bloqueio dos cartões foi apenas o aperitivo. O prato principal ainda estava no forno. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo em Guarulhos. Ricardo é previsível. Ele não tem plano B, porque a vida inteira o plano A fui eu. Sem o meu cartão, ele é um general sem exército. Ele deve estar tentando ligar para o gerente do banco, gritando com a Fernanda, culpando o sistema, a companhia aérea, o governo, qualquer um, menos a si mesmo. Pousei a mão sobre a bolsa de couro, onde meu celular descansava desligado. A tentação de ligar e ouvir o desespero dele era grande, mas a estratégia do silêncio é mais dolorosa. O silêncio deixa a imaginação do inimigo trabalhar contra ele. Deixa ele suar frio pensando, será que ela sabe? Será que foi de propósito? Ou será que ela morreu no caminho? Não, Ricardo. Eu estou mais viva do que nunca. Quando o comandante anunciou o pouso em Salvador, senti um frio na barriga. Não de medo, mas de expectativa. O calor da Bahia me esperava, e junto com ele, a minha nova vida. O bafo quente e úmido de Salvador me abraçou assim que saí do Finger. Aquele cheiro de maresia misturado com dendê que só a Bahia tem. Respirei fundo, enchendo os pulmões. Meu joelho, que em São Paulo reclamava a cada degrau, parecia ter sido lubrificado com óleo de motor novo. Caminhei até a esteira de bagagens com a cabeça erguida. Liguei o celular. O aparelho vibrou na minha mão como se estivesse tendo uma convulsão. 112 notificações. 43 chamadas perdidas da Fernanda. 28 do Ricardo. Mensagens de texto, áudios no WhatsApp. E uma notificação do aplicativo do banco. Tentativa de compra negada. Hotel Ibis Aeroporto. Valor, R$ 450. Motivo, cartão bloqueado. Sorri. Ele tentou se hospedar num hotel barato perto do aeroporto para não ter que voltar para casa com o rabo entre as pernas. E nem isso conseguiu. O magnata dos negócios não tinha R$ 450 no débito? Pelo visto, a situação era pior do que eu imaginava. Ele vivia de aparência, pendurado no meu limite como um carrapato. Abri o WhatsApp, mas não as conversas deles. Abri o contato do Dr. Sampaio, meu advogado e amigo de longa data, que cuidava dos contratos do buffet imperial desde que eu servia coxinha em festa de garagem. Digitei devagar, escolhendo cada palavra. Sampaio, bom dia. Preciso que você verifique com urgência a situação legal do apartamento da Rua das Acácias. Quero saber se o usufruto pode ser revogado por ingratidão ou mau uso do imóvel. E, por favor, peça para a seguradora rastrear o Jeep Compass da empresa. Quero ele na garagem do buffet até amanhã de manhã. Motivo: uso indevido de patrimônio corporativo. Enviei. Sampaio não faz perguntas bobas. Ele sabe que se a Dalva pede para rastrear um carro, é porque a guerra começou. Peguei minha mala. Um funcionário do receptivo do resort de luxo já estava me esperando com uma plaquinha. Família Mendes, Senhora Dalva. O rapaz, jovem e sorridente, arregalou os olhos quando me viu sozinha. Dona Dalva? Cadê o resto do pessoal? O senhor Ricardo, a dona Fernanda. O transfer é uma van de 12 lugares. Ajeitei meus óculos escuros. Houve um imprevisto logístico, meu filho. O resto do pessoal teve um problema com a classe da viagem.
Dei um sorrisinho irônico. Vamos só nós dois. E pode ir devagar, que eu quero ver o mar. Entrei na van com o ar-condicionado gelado. O motorista ligou o rádio e tocava Dorival Caymmi. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Quem não respeita a sogra que paga as contas, bom sujeito também não é, pensei. No caminho para o resort, enquanto passávamos pelos coqueirais de Itapuã, meu celular tocou de novo. Era a Fernanda. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. Respirei fundo. Era minha filha. A menina que eu embalei no colo, que eu paguei faculdade de arquitetura para ela nunca exercer, porque o marido dizia que mulher dele não precisa trabalhar. Ela era vítima, sim, mas cúmplice também. Atendi na terceira vez, mas não disse alô. Fiquei muda. Mãe? Mãe, pelo amor de Deus. A voz da Fernanda estava embargada de choro. A senhora está bem? Onde a senhora está? A gente está aqui no saguão, o Ricardo está gritando com todo mundo, os cartões não passam, a gente não tem como voltar para casa, o Uber não aceita. Mãe, o que aconteceu? O desespero na voz dela apertou meu coração. Mas lembrei do olhar dela quando o Ricardo me chamou de estorvo. Ela olhou para o chão. Ela escolheu não ver. Oi, minha filha, disse eu com a voz calma, contrastando com a histeria dela. Estou chegando no hotel, a Bahia está linda. Hotel? A senhora foi? Mãe, como assim? O Ricardo disse que cancelaram tudo. Ele disse que foi um erro do sistema do banco. Não foi erro do sistema, Fernanda. Foi correção de rota. Houve um silêncio do outro lado da linha. Apenas a respiração ofegante dela e, ao fundo, ouvi a voz do Ricardo berrando. Dá esse telefone aqui! Deixa que eu falo com essa velha! Fernanda! Minha voz endureceu. Não passe o telefone para o seu marido. Se eu ouvir a voz dele, desligo e só ligo no Natal. Mãe, ele está nervoso. A gente está sem dinheiro, mãe. As crianças estão com fome. As crianças têm avós paternos, não têm? E o Ricardo não é o homem dos negócios, o provedor? Perguntei, sentindo o veneno necessário escorrer. É uma ótima oportunidade para ele mostrar como resolve crises sem o meu cartão Black. Mãe, por favor, desbloqueia o cartão só para a gente ir embora. A gente pega um táxi, vai para casa. Fernanda, escute bem o que vou te dizer. Olhei para o mar azul turquesa, passando pela janela da van. Eu passei 40 anos garantindo que nada faltasse a vocês. E hoje, no aeroporto, descobri que sou um estorvo. Um estorvo não paga conta, minha filha. Um estorvo não sustenta marmanjo. Um estorvo sai da frente para não atrapalhar. Foi o que eu fiz. Saí da frente. Agora vocês andem com as próprias pernas. Mas, mãe... Tenho que desligar, querida. Estou chegando na recepção e preciso fazer o check-in. Ah, e avise ao Ricardo que o carro que ele dirige é da empresa. E a empresa vai precisar do veículo amanhã cedo para entregas. É bom ele dar um jeito de devolver, ou o Dr. Sampaio vai dar queixa de apropriação indébita. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam um pouco. Não é fácil ser dura com quem a gente ama. Mas a cirurgia precisa ser feita, e cirurgia sem corte não cura nada. A van parou na entrada monumental do resort. Coqueiros imperiais, espelhos d'água, funcionários vestidos de branco oferecendo toalhinhas geladas com cheiro de capim-limão. O gerente-geral, um homem alto e distinto, veio me receber. Senhora Dalva Siqueira, que honra recebê-la. Estávamos aguardando o grupo todo. 5 pessoas, correto? Houve uma mudança, Sr. Roberto. Respondi, aceitando a toalhinha fresca. Serei apenas eu. Apenas a senhora? Mas... A reserva é para a suíte presidencial e 2 bangalôs anexos. É um pacote, all inclusive, para a família. Eu sei o que eu comprei, Sr. Roberto. Eu pago a conta. Sorri para ele. Mantenha a suíte presidencial para mim. Cancele os bangalôs. E aquele crédito de consumo que estava incluído para as outras 4 pessoas, pode converter tudo em massagens no spa e vinhos da carta premium para mim? O gerente piscou, surpreso, mas logo abriu um sorriso profissional. Com certeza, dona Dalva. A senhora manda. Faremos a adaptação agora mesmo. Enquanto caminhava pelo saguão de mármore, vi famílias felizes, avós brincando com netos, pais carregando boias de flamingo. Uma pontada de saudade do Pedrinho e da Sofia me atingiu. Eu queria ver a carinha deles entrando na piscina,
mas se eu trouxesse eles, traria os pais. E os pais são o câncer que está corroendo a família. Às vezes, para salvar a árvore, a gente precisa podar os galhos doentes, mesmo que perca algumas flores no processo. Entrei na suíte. Era enorme. Uma cama king size que caberiam 4 pessoas, uma varanda com jacuzzi de frente para o mar. Havia uma cesta de frutas tropicais e uma garrafa de champanhe no gelo. Fui até a varanda. O som das ondas quebrando na areia era hipnotizante. Tirei os sapatos. Senti o piso frio de pedra-sabão. Meu telefone vibrou novamente. Mensagem do Sampaio. Dona Dalva, já notifiquei a seguradora do carro. O bloqueio remoto do motor será ativado em 30 minutos. Quanto ao apartamento, a escritura tem uma cláusula de reversão, mas precisamos provar a ingratidão grave. Vamos conversar quando a senhora voltar. Descanse. Bloqueio remoto do motor. Imaginei a cena. Ricardo conseguindo, sabe-se lá como, tirar o carro do estacionamento do aeroporto, talvez pedindo dinheiro emprestado para algum amigo humilhado, e o carro parando no meio da rodovia Ayrton Senna. O ar-condicionado desligando. O volante travando. Era cruel? Talvez. Mais cruel do que mandar uma senhora de 72 anos pegar um ônibus de 30 horas porque ela é lenta demais? Não. Era apenas justiça poética. Tomei um banho demorado. Vesti um caftã de seda colorido que comprei numa viagem antiga e nunca tive coragem de usar porque o Ricardo dizia que era roupa de perua. Soltei os cabelos. Passei meu perfume francês. Desci para jantar. O restaurante principal era um buffet magnífico. Lagostas, camarões, saladas de todos os tipos. O maître me conduziu a uma mesa bem localizada. Mesa para um, senhora. Mesa para um, com a presença de quem mais importa. Eu mesma, respondi. Pedi um vinho branco gelado. Enquanto esperava, observei o movimento. Havia um casal jovem na mesa ao lado, brigando baixinho por causa do preço de um passeio. O rapaz falava com a moça num tom ríspido, arrogante. Lembrei do Ricardo no começo do namoro com a Fernanda. Ele já era assim, e eu fechei os olhos. Achei que era jeito de homem. Eu errei. Eu alimentei o monstro com filé mignon e agora ele queria me comer viva. Meu celular, que eu tinha deixado sobre a mesa virado para cima, acendeu. Uma foto. Era do Ricardo. Ele mandou uma selfie patética. Ele, Fernanda e as crianças sentados numa calçada, com as malas amontoadas, comendo sanduíche de posto de gasolina. A legenda dizia: "Olha o que a senhora fez com seus netos. Parabéns, dona Dalva. Espero que esteja feliz." Ele queria me fazer sentir culpa. A velha tática da manipulação emocional. Ele usava a imagem das crianças com a boca suja de maionese barata para me atingir. Olhei para o meu prato de lagosta grelhada que acabara de chegar. Olhei para a taça de cristal transpirando. Senti raiva? Não. Senti clareza. Aquela foto era a prova de que ele não tinha capacidade de proteger a família. Se ele fosse homem de verdade, teria dado um jeito. Teria pego um ônibus, chamado um táxi, vendido o relógio caro que ostenta no pulso. Mas não. Ele preferiu expor os filhos à miséria para tentar me chantagear. Levantei o celular. Enquadrei meu prato de lagosta, a taça de vinho e, ao fundo, a piscina iluminada e o mar negro sob a lua cheia. Tirei a foto. Não escrevi textão. Não xinguei. Não me justifiquei. Apenas digitei. O estorvo está jantando. As crianças são bem-vindas quando os pais aprenderem a ser adultos. Boa sorte com o ônibus. Dizem que a vista das fazendas é bucólica. Enviei. Vi os 2 risquinhos azuis aparecerem instantaneamente. Ele estava com o celular na mão, esperando meu pedido de desculpas, esperando a transferência bancária. Bloqueei a tela. Virei o celular para baixo. Dei o primeiro garfada na lagosta. Estava divina. Manteiga de ervas, textura perfeita. O garçom se aproximou para encher minha taça. A senhora está celebrando alguma ocasião especial? Ele puxou conversa. Ergui a taça, vendo o líquido dourado brilhar sob a luz do lustre. Estou celebrando uma demissão, meu filho. Demissão? A senhora se aposentou? Não. Eu demiti o cargo de Banco 24 Horas da Família. E acabei de me contratar como CEO da minha própria felicidade. Bebi o vinho. Desceu redondo, aquecendo o peito. Eu sabia que amanhã a guerra seria feia. Eles chegariam em casa?
Se chegassem e encontrariam as fechaduras trocadas? Não, ainda não. Isso seria no capítulo seguinte. Mas encontrariam a realidade. A geladeira que eu enchia estaria vazia. A diarista que eu pagava não teria ido. A vida real, nua e crua, estaria esperando por eles na porta de entrada. E eu estaria aqui. Amanhã vou acordar sem despertador. Vou caminhar na areia. Vou deixar o sol queimar essa pele velha e cansada e transformá-la em algo novo. A velha Estorvo morreu no saguão de Guarulhos. Quem está aqui agora é a Dalva. E a Dalva não aceita mais migalhas. Pedi a sobremesa. Cocada mole com sorvete de tapioca. A vida pode ser doce, desde que a gente não deixe ninguém colocar sal na nossa receita. E o Ricardo? O Ricardo acabou de descobrir que mexeu com a cozinheira errada. O sol da Bahia não pede licença para entrar. Ele invade o quarto, derrubando qualquer tristeza que tenha sobrado da noite anterior. Acordei com o barulho das ondas, um som ritmado e constante que parecia lavar a minha alma. Na cama, king size, da suíte presidencial, eu parecia uma rainha numa ilha deserta de lençóis de algodão egípcio. Estiquei os braços, sentindo cada músculo responder sem dor. A humilhação de ontem, no aeroporto frio de Guarulhos, parecia um pesadelo distante, uma cena de novela ruim que eu tinha desligado à televisão. Mas a realidade estava piscando na mesa de cabeceira. Meu celular, que eu tinha deixado carregando durante a noite, tinha uma luzinha de notificação que pulsava freneticamente. Peguei o aparelho. A tela estava quente, como se a raiva do Ricardo tivesse atravessado os satélites e aquecido o vidro. Eram 7 da manhã. Havia dezenas de mensagens. Fotos, áudios. Abri a primeira foto. Era do Ricardo, tirada de madrugada. Ele estava sentado numa cadeira de plástico, daquelas brancas de lanchonete de beira de estrada, com a cabeça encostada na parede suja. A legenda dizia: "Dormimos num motel de caminhoneiro na Dutra porque o carro parou. A senhora tem noção do que fez?" Sorri. Um sorriso pequeno, mas satisfeito. O carro parou. O sistema de rastreamento e bloqueio da seguradora funcionou como um relógio suíço. Levantei-me, coloquei meu roupão de seda e fui para a varanda. O mar estava de um azul que doía os olhos de tão bonito. Lá embaixo, garçons preparavam as mesas do café da manhã ao ar livre. Senti o cheiro de café fresco subindo com a brisa. Decidi que era a hora de atender o telefone. Eles já tinham passado a noite no purgatório. Agora era a hora de explicar por que as portas do céu estavam fechadas. Disquei para a Fernanda. Atendeu no primeiro toque. "Mãe! Graças a Deus! Mãe, o que está acontecendo?" A voz dela estava rouca, chorosa. Ao fundo, ouvi o barulho de carros passando em alta velocidade. Eles estavam na beira da estrada. "Bom dia, minha filha. O sol aqui em Salvador está uma pintura. E por aí? O tempo está fechado?" "Mãe, para com isso!" ela gritou, perdendo a paciência. "A gente está num posto de gasolina na Via Dutra. O Jeep simplesmente morreu. O painel apagou, o volante travou, a gente quase bateu na mureta. O Ricardo está tentando ligar para o seguro há horas e dizem que há uma ordem de restrição administrativa. O que a senhora fez?" Respirei fundo, sentindo a maresia. "Fernanda, passe o telefone para o seu marido. Agora." Houve um ruído de movimento, sussurros brutos, e a voz do Ricardo explodiu no meu ouvido. "Dona Dalva, a senhora ficou louca! Velha maluca! A senhora bloqueou o carro da minha família? Eu vou processar a senhora por tentativa de homicídio. A gente podia ter morrido na estrada." "Bom dia para você também, Ricardo," respondi, com a calma de quem tempera um risoto enquanto o cliente reclama da demora. "Primeiro, baixe o tom. Segundo, o carro não é da sua família. O Jeep Compass placa FLW 4092 está registrado em nome de Buffet Imperial Litada. É um veículo corporativo. E daí? Eu uso esse carro há 3 anos. É meu direito." Era um benefício, Ricardo. Benefício dado a um prestador de serviços que, teoricamente, ajudava na logística da empresa. Mas ontem, no aeroporto, você deixou claro que a dona da empresa é um estorvo. E estorvo não dá benefícios. Estorvo corta custos. A senhora está delirante.
Ele riu, uma risada nervosa, beirando a histeria. Acha que pode me controlar com essas atitudes mesquinhas? Eu tenho dinheiro, Dalva. Eu tenho meus contatos. Eu vou chamar um guincho particular, vou mandar essa lata velha para o inferno e vou comprar uma BMW amanhã mesmo. Ah, a arrogância. O tempero favorito dos fracassados. Ricardo, meu querido. Usei meu tom mais doce, aquele que eu usava para demitir funcionário que roubava bebida. Você não vai chamar guincho nenhum. O Dr. Sampaio já registrou um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Se você tentar mover esse carro sem autorização da empresa, a polícia rodoviária vai ser acionada. O carro fica aí. A chave você deixa no posto para a seguradora buscar. O silêncio do outro lado da linha foi sepulcral. Ouvi apenas a respiração pesada dele. O magnata estava começando a entender que o castelo de cartas estava desmoronando. A senhora chamou a polícia para o pai dos seus netos? A voz dele tremeu. Não de medo, mas de incredulidade. Ele nunca achou que eu teria coragem. Eu chamei a polícia para um ex-funcionário que se recusou a devolver o patrimônio da empresa. Você escolheu esse papel, Ricardo. Quando me deu aquele bilhete de ônibus, você assinou sua carta de demissão da minha vida. E como a gente volta para casa? Ele perguntou, a voz falhando. Estamos a 40 quilômetros de São Paulo, com 2 crianças, cheios de malas, sem carro e com os cartões bloqueados. Ué? Fiz uma pausa dramática, tomando um gole da água de coco que estava na mesa da varanda. Não tem um ônibus passando aí perto? Dizem que a aviação cometa do asfalto é ótima. Tem uma vista bucólica das fazendas, das vaquinhas. Acho que o Pedrinho vai adorar ver o gado pastando. É educativo. Você é uma bruxa, ele gritou, e pude ouvir a Fernanda chorando ao fundo. Sou uma empresária, Ricardo, e acabei de fazer um ajuste fiscal. Agora escute bem, porque a ligação está cara e eu quero ir para a praia. Vocês vão se virar. Vão pegar um ônibus, um carona ou vão a pé. Não me importa, mas quando chegarem em São Paulo, não vão para o apartamento da Rua das Acácias. O quê? A voz da Fernanda surgiu ao longe, desesperada. Mãe, o apartamento é nossa casa. Era a casa de vocês enquanto havia respeito. Cortei. Firme. O apartamento está no meu nome. O usufruto foi concedido verbalmente para ajudar o casal no início da vida. Mas o doutor Sampaio me informou hoje cedo, por e-mail, que a lei prevê a revogação de doação e usufruto em caso de ingratidão grave, e me chamar de estorvo em público, me humilhar e tentar me extorquir. Bom, acho que qualquer juiz vai concordar que isso se encaixa na definição de ingratidão. Senti meu coração apertar um pouco ao falar isso. Era minha filha que ficaria sem teto, mas eu sabia que ela tinha para onde ir. A casa da sogra dela, uma senhora simpática que vivia reclamando que o filho nunca a visitava, tinha 3 quartos vazios. Talvez um pouco de realidade fizesse bem para o casamento deles. Ou acabasse com ele de vez, o que seria um livramento. Vocês têm 7 dias para tirar as coisas de lá, continuei, implacável. O Dr. Sampaio vai mandar as chaves serem trocadas na próxima segunda-feira. Sugiro que aproveitem esse tempo para aprender a viver com o salário da sua consultoria, Ricardo. Vamos ver quanto vale o seu show sem a minha bilheteria. A senhora não pode fazer isso, Ricardo berrava, mas a voz já estava distante, fraca. Ele sabia que eu podia. Ele sabia que a escritura estava na minha gaveta, trancada a 7 chaves. Posso e estou fazendo. Ah, e Fernanda? Chamei. Houve um soluço do outro lado. Oi, mãe. No envelope que o porteiro vai entregar para vocês na segunda-feira, tem uma passagem de avião. Só uma. No seu nome. E no nome das crianças. Para Salvador. Se você decidir que cansou de ser capacho desse homem e quiser vir passar férias com sua mãe, a suíte tem espaço. Mas ele não pisa aqui. A escolha é sua, minha filha. Ou você continua carregando as malas dele, ou vem carregar sua dignidade de volta. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Tremiam pela descarga de adrenalina de 40 anos de sapos engolidos sendo vomitados de uma só vez. Olhei para o mar. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, salgada como a água lá embaixo. Não era choro de tristeza, era de limpeza.
Eu tinha acabado de demolir a vida da minha filha para tentar salvá-la. Era uma aposta arriscada. Mas mãe é isso. A gente prefere ver o filho chorar agora do que vê-lo fracassar a vida inteira. Tomei um banho frio para tirar o calor da conversa do corpo. Vesti meu maiô preto, elegante, coloquei uma saída de praia de linho branco e meu chapéu de aba larga. Peguei meu livro e desci. No caminho para a piscina, o gerente, Sr. Roberto, me interceptou com uma expressão preocupada. Dona Dalva, bom dia. Desculpe incomodar, mas... Recebemos algumas ligações na recepção. Um senhor muito alterado, dizendo ser seu genro. Ele queria autorizar uma cobrança no cartão da senhora para um táxi intermunicipal e... Bem, ele pediu para falar com a senhora. Disse que era emergência médica. Parei e olhei o gerente nos olhos. Senhor Roberto, o senhor tem filhos? Tenho 2, senhora. Se um deles, adulto e saudável, ligasse dizendo que está com uma emergência, mas o senhor soubesse que é mentira para tirar dinheiro, o senhor daria? Ele hesitou, entendendo a situação. Entendo perfeitamente. Pois bem, se ele ligar de novo, diga que a seguinte senhora Siqueira está numa sessão de desintoxicação digital e financeira. Não passe a ligação. E sobre o táxi, tirei uma nota de R$ 100 da bolsa e coloquei no bolso do paletó dele. Isso é pela sua discrição. Não autorizo nem a compra de uma bala com o meu nome. Compreendido, dona Dalva. Tenha um excelente dia. Caminhei até uma espreguiçadeira de frente para o mar. Um garçom veio imediatamente. Uma água de coco, por favor. E traga aquela porção de acarajé que vi no cardápio, com bastante pimenta. Enquanto esperava, abri meu livro, mas não consegui ler. Fiquei observando as famílias ao redor. Vi uma avó sendo tratada com carinho pelos netos na piscina ao lado. Aquilo doeu. Eu queria meus netos aqui. Mas eu sabia que, se cedesse agora, estaria ensinando a eles que o desrespeito é recompensado. Pedrinho e Sofia precisavam aprender, mesmo que pela dor dos pais, que caráter vale mais que cartão de crédito. Meu celular vibrou com uma notificação do banco. Tentativa de compra. Uber. Valor: R$ 480. Status: recusado. Tentativa de compra: McDonald's. Valor: R$ 85. Status: recusado. Eles estavam tentando de tudo. O desespero estava batendo. Ricardo, o homem que só bebia uísque 12 anos, não conseguia comprar um Big Mac. Meia hora depois, chegou outra notificação, dessa vez do Dr. Sampaio. Dona Dalva, o porteiro do prédio, me ligou. O senhor. Ricardo chegou lá de táxi. Parece que convenceu o motorista a esperar ele subir para pegar dinheiro. Ele tentou entrar na garagem com o táxi, mas o controle do portão foi desativado conforme sua ordem. Ele está fazendo um escândalo na portaria. Fechei os olhos e imaginei a cena. O porteiro, seu Zé, que me conhece há 20 anos e sempre ganhou cesta de Natal gorda da minha mão, barrando o Dr. Ricardo. A humilhação pública que ele me fez passar no aeroporto estava voltando para ele, com juros e correção monetária. Respondi ao Sampaio. Diga ao seu Zé para chamar a polícia se ele não sair em 5 minutos. E diga para ele avisar que a Fernanda e as crianças podem subir para pegar roupas, só eles. O Ricardo espera na calçada. A justiça é um prato que se come frio, dizem. Mas na Bahia, com o sol quente e o dendê fervendo, ela tem um sabor ainda melhor. Comi meu acarajé. A pimenta ardeu na boca, mas era uma ardência viva, pulsante. Eu me sentia poderosa. Não pelo dinheiro, mas pelo controle. Pela primeira vez em anos, eu não era a coadjuvante na história da minha própria família. Eu era a diretora. E o roteiro tinha mudado. Passei a tarde na piscina. Fiz hidroginástica com um grupo de senhoras animadas. Rimos, conversamos sobre receitas e novelas. Nenhuma delas sabia que eu tinha acabado de despejar meu genro. Para elas, eu era apenas a Dalva, uma viúva simpática curtindo a vida. E por algumas horas foi bom ser apenas isso. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, voltei para o quarto. Havia um envelope embaixo da porta. Não era conta, nem propaganda. Era um bilhete do hotel. Senhora. Dalva, uma senhora chamada Fernanda, ligou. Pediu para avisar que está indo para a casa da sogra com as crianças. E pediu para dizer: obrigada pela passagem. Eu vou pensar. Sentei na cama, segurando o papel. Meu coração deu um salto.
Ela não ficou no apartamento com o Ricardo brigando com o porteiro. Ela foi para a casa da sogra. E ela agradeceu a passagem. Eu vou pensar. Era uma fresta. Uma pequena rachadura na represa de submissão onde ela vivia. Ricardo deve ter surtado. Deve ter gritado, xingado, culpado o mundo. E pela primeira vez, Fernanda não ficou para ouvir. Ela pegou os filhos e saiu. Talvez o choque de realidade tenha funcionado. Talvez ver o marido poderoso ser barrado pelo porteiro e ter o cartão recusado no McDonald's tenha quebrado o encanto do príncipe encantado. Ela viu o sapo que ele realmente é. Peguei o telefone. Não liguei para ela. Ela precisava de tempo. Precisava sentir a falta do conforto que eu provia para valorizar o que tinha perdido. Liguei para o serviço de quarto. Boa noite. Gostaria de agendar um jantar especial aqui na suíte para amanhã à noite. Mesa para 4. 4 pessoas, senhora? O atendente perguntou. Sim, eu, minha filha e meus 2 netos. Preparem algo infantil, mais sofisticado. E deixe champanhe no gelo. Tenho um pressentimento de que terei companhia. Desliguei com um sorriso. O jogo virou. O rei estava nu, descalço na calçada de São Paulo. E a rainha-mãe estava aqui, pronta para reconstruir o reino. Mas dessa vez, com as regras certas. Fui até o espelho. O sol tinha deixado minhas bochechas rosadas. Meus olhos brilhavam. Eu não parecia ter 72 anos. Parecia ter a idade da minha liberdade. Amanhã seria o dia da decisão. Mas hoje eu dormiria o sono dos justos. O sono de quem sabe que, às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é dizer um sonoro e irrevogável não. Ajeitei o travesseiro. O barulho do mar lá fora parecia aplaudir. Ricardo queria que eu fosse para a rodoviária. Mal sabia ele que me mandou direto para o comando da minha própria vida. E a viagem estava apenas começando. O sol da Bahia não apenas ilumina, ele abençoa. Sentada na varanda da suíte presidencial, observei a mesa de café da manhã posta para 4 pessoas. Eram 9 horas da manhã. O suco de laranja estava gelado, os pães de queijo fumegavam na cesta de vime e as frutas laminadas pareciam joias tropicais. Tudo estava perfeito, exceto pelo silêncio. Eu havia feito uma aposta alta na noite anterior. Apostei meu coração, minha relação com minha filha e o futuro da minha família numa única jogada de dignidade. Meu celular estava sobre a mesa, mudo. Não havia mais mensagens desesperadas do Ricardo, nem áudios chorosos da Fernanda. O silêncio digital era perturbador, mas necessário. Eu beberiquei meu café preto sem açúcar, sentindo o amargo despertar minhas papilas. A vida, aprendi tarde, é como café. Se você colocar muito açúcar para disfarçar o gosto forte, acaba perdendo a essência e ficando apenas com a doçura enjoativa que não sustenta ninguém. Eu tinha parado de adoçar a vida do meu genro. Agora, restava saber se minha filha tinha aprendido a apreciar o sabor da realidade. Uma batida na porta. 3 toques leves, hesitantes. Meu coração falhou uma batida, mas minha postura permaneceu rígida. Ajeitei o caftã de seda azul turquesa e respirei fundo o ar salgado que vinha do mar. Pode entrar. Minha voz saiu firme, mais jovem do que meus 72 anos. A porta se abriu devagar. Primeiro, vi a cabeleira bagunçada do Pedrinho. Depois, os cachinhos da Sofia. E, por fim, Fernanda. Ela estava sem maquiagem, com olheiras profundas e vestindo uma roupa amassada de viagem. Mas estava ali, sem ele. Vovó! As crianças correram em minha direção, ignorando qualquer tensão que pudesse existir no ar. O abraço deles foi o remédio que meu joelho, minha coluna e minha alma precisavam. O cheiro de criança, misturado com shampoo de hotel e protetor solar, me desmontou por dentro, mas mantive a pose de matriarca por fora. Fernanda ficou parada na porta, segurando uma bolsa de mão surrada. Ela olhou para a mesa farta, para a vista do mar e, finalmente, para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Mãe, ela começou, a voz trêmula. Fiz um gesto para a cadeira vazia ao meu lado. Sente-se, Fernanda. O café vai esfriar. E na Bahia é pecado desperdiçar comida boa. Ela caminhou até a mesa como quem pisa em ovos. Sentou-se. As crianças já estavam atacando os pães de queijo, alheias ao drama adulto.
rindo e apontando para os saguis nas árvores lá embaixo. Onde está o seu marido? Perguntei, passando manteiga numa torrada com calma deliberada. Fernanda abaixou a cabeça. Uma lágrima pingou no prato de porcelana branca. Ele ficou em São Paulo, mãe. Na casa da mãe dele. Ele tentou vir. Tentou? Ergui uma sobrancelha. Ele foi até o aeroporto de novo, achando que ia conseguir embarcar com a gente na hora. Fez um escândalo no balcão quando viu que a passagem que a senhora mandou era só para mim e para as crianças. Gritou que ia processar a companhia aérea, a senhora, o mundo. Ela soltou um riso nervoso, sem alegria. A segurança teve que acompanhar ele para fora do terminal. Foi humilhante. Humilhante é ser chamada de estorvo na frente de estranhos, minha filha. Ser retirado por seguranças é apenas consequência da falta de educação. Fernanda me olhou e, pela primeira vez em anos, vi respeito nos olhos dela. Não aquele respeito forçado de quem pede dinheiro, mas o respeito de quem reconhece uma força maior. Ele disse que a senhora destruiu a vida dele. Ela sussurrou. Que bloqueou os cartões, que vai tirar o apartamento, que tomou o carro. Ele está desesperado, mãe. Disse que não tem como pagar nem a fatura do celular este mês. Tomei um gole do café. Eu não destruí nada, Fernanda. Eu apenas parei de construir o alicerce de um homem que usava meus tijolos para jogar na minha vidraça. O carro é da empresa. O apartamento é meu patrimônio. E o dinheiro? Bem, o dinheiro ele vai ter que aprender a ganhar. Como qualquer adulto funcional. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, observando os filhos brincarem. Eu quase não vim, confessou ela. Ele me mandou escolher. Disse que se eu entrasse naquele avião, o casamento acabava. E você escolheu o avião. Eu escolhi a senhora. Ela levantou o rosto e as lágrimas escorriam livremente agora. Mãe, quando ele te deu aquele bilhete de ônibus, eu vi a maldade, mas eu fiquei quieta. Eu fui covarde. Eu achei que se ficasse calada, a paz ia reinar. Mas que paz é essa que custa a dignidade da minha mãe? Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela. As mãos dela eram macias, mãos de quem nunca precisou ralar cebola de madrugada. As minhas eram ásperas, cheias de manchas cenes e cicatrizes de queimaduras de forno. O contraste contava a nossa história. Você não escolheu a mim, Fernanda. Você escolheu a si mesma. Porque um homem que trata a sogra como lixo, eventualmente vai tratar a esposa como mobília velha. Eu só antecipei o prazo de validade desse casamento falido. Ela apertou minha mão com força. Me perdoa? Por ter sido omissa? Por ter deixado ele te chamar daquele nome horrível? O perdão é fácil, minha filha. Mãe perdoa antes mesmo do filho errar. O difícil é recuperar a confiança. E isso vamos ter que reconstruir, tijolo por tijolo. Sem o Ricardo no canteiro de obras. Ela assentiu, enxugando o rosto com o guardanapo de linho. Ele não vai pisar aqui. Eu prometo. Na verdade, ela respirou fundo, como se tirasse um peso das costas. Eu acho que não quero que ele pise em lugar nenhum onde eu estiver. Quando o vi gritando com o funcionário do aeroporto ontem, parecia que eu estava vendo um estranho mesquinho e pequeno. Eu não quero que o Pedrinho e a Sofia cresçam achando que aquilo é ser homem. Sorri. Um sorriso verdadeiro, de dever cumprido. Então coma, minha filha. O acarajé de ontem estava divino, e hoje à noite vamos jantar no Pelourinho. Eu pago, mas só pago para quem sabe o valor do dinheiro e do respeito. Passamos os dias seguintes numa bolha de cura. Enquanto as crianças brincavam na piscina, Fernanda e eu conversamos como não fazíamos há décadas. Ela me contou sobre as humilhações que sofria calada, sobre como Ricardo controlava até a roupa que ela vestia, sempre com a desculpa de zelar pela imagem da família. Descobri que a consultoria dele era um fracasso há anos e que ele vivia drenando o meu limite do cartão para manter as aparências com os amigos do clube. A cada relato, eu sentia menos raiva e mais pena. Pena de um homem que teve a chance de ter uma família de ouro e trocou tudo por latão polido. No quarto dia, recebi um e-mail do Dr. Sampaio. Dona Dalva, trago boas notícias. O Sr. Ricardo foi notificado oficialmente sobre a devolução do imóvel. Ele tentou argumentar uso capião familiar, mas como o usufruto era verbal e precário e a senhora pagava o IPTU e o condomínio, a tese dele não se sustenta.
Ele saiu ontem à noite. O porteiro disse que ele levou até as lâmpadas de LED da sala. Deixou as chaves na portaria. O Jeep Compass foi recuperado pela seguradora no pátio daquele posto na Dutra. Parece que ele tentou vender as rodas antes de ir embora, mas a polícia chegou a tempo. Li o e-mail em voz alta para da Fernanda, enquanto tomávamos água de coco na areia. Ela riu, uma risada solta, leve. Ele levou as lâmpadas? Meu Deus, que decadência. Tia, é o que acontece quando a luz própria se apaga, minha filha. A pessoa tenta roubar a luz dos outros. Naquela tarde, fomos à igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Subi a colina sagrada devagar, sentindo meu joelho reclamar um pouco, mas recusei a ajuda da Fernanda. Eu precisava subir com minhas próprias pernas. Era uma promessa silenciosa que eu tinha feito no avião. Lá em cima, amarrei uma fitinha colorida no gradil. Dei uma fitinha para a Fernanda também. Faça 3 pedidos, instruí. Ela fechou os olhos, o vento bagunçando seus cabelos. Quando terminou, ela me olhou com um brilho diferente. Sabe o que eu pedi, mãe? Pedido não se conta, senão não realiza. Esse eu posso contar. Pedi coragem. Pedi para voltar a trabalhar. Lembra que eu sou arquiteta? Eu quero reformar o buffet imperial. Aquele salão principal está com a decoração de 1990, mãe. Precisa de modernidade. Olhei para ela, surpresa. O buffet era meu santuário. Eu nunca deixei ninguém mexer na decoração. Mas olhei para o rosto dela, cheio de vida e propósito pela primeira vez em anos. O orçamento vai ser rigoroso, avisei, com meu tom de empresária. Não vou aprovar nada extravagante. E você vai receber salário de mercado, nada de mesada disfarçada. Fechado. E ela sorriu e me abraçou ali mesmo, na frente da igreja, sob os olhares dos turistas e dos vendedores de fitinha. Naquele momento, senti que o ciclo de humilhação tinha se quebrado. O Ricardo, com sua passagem de ônibus e sua arrogância, achou que estava me despachando para o esquecimento. Na verdade, ele me despachou de volta para o comando da minha família. A volta para São Paulo, dias depois, foi triunfal. Não houve jatinho particular. Fomos de voo comercial mesmo, mas na primeira classe, todos nós. Quando pousamos em Guarulhos, o mesmo aeroporto onde tudo começou, senti uma sensação estranha de déjà vu, mas invertida. Passamos pelo saguão de desembarque. Não havia ninguém nos esperando. Ricardo não estava lá para carregar as malas, e isso foi libertador. Nós empurramos nossos carrinhos. Fernanda carregava a Sofia no colo, Pedrinho puxava sua mochilinha. Enquanto caminhávamos para a saída, vi um guichê da aviação Cometa do asfalto. Parei por um segundo. Olhei para o atendente entediado e para o ônibus estacionado lá fora, soltando fumaça preta. Tirei da bolsa aquele envelope pardo amassado que guardei como troféu. O bilhete de ônibus que o Ricardo me deu. Caminhei até uma lixeira próxima. Mãe? Fernanda chamou. Só um minuto, querida. Estou me livrando do último entulho. Rasguei o bilhete em 4 pedaços. O papel azulado, que valia 32 horas de desconforto e uma vida inteira de desrespeito, caiu no lixo misturado com copos de café vazios. Adeus, estorvo. Sussurrei para o lixo. Saímos do terminal e o motorista do buffet, o Sr. Clovis, estava nos esperando com a van da empresa. Ele correu para pegar as malas. Dona Dalva! Que bom ver a senhora! O pessoal da cozinha estava preocupado. Disseram que a senhora ia voltar mudada. Sorri, ajeitando meus óculos escuros. Mudada não, Clovis. Atualizada. Digamos que a Dona Dalva fez um upgrade no sistema operacional. Entramos no carro. O trânsito de São Paulo estava caótico, como sempre. Cinza e barulhento, mas eu trazia o sol da Bahia dentro do peito. Chegamos ao meu apartamento. Fernanda e as crianças iriam ficar comigo por um tempo, até que a situação do divórcio se resolvesse e ela conseguisse se estabelecer. O apartamento da Rua das Acácias seria vendido. O dinheiro iria para um fundo de investimento para a faculdade dos netos. Ricardo não veria 1 centavo. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, fui para a cozinha. Era meu lugar sagrado. Peguei farinha, ovos, manteiga. Comecei a sovar uma massa de pão. O movimento repetitivo das minhas mãos, afundando na massa macia, era minha meditação. Fernanda entrou na cozinha usando um pijama velho meu. Mãe, a senhora não cansa?
Acabamos de chegar de viagem. Quem cansa é quem carrega peso morto, minha filha. Eu agora estou leve. Ela se encostou no balcão, roubando um pedaço da massa crua, como fazia quando era criança. O advogado do Ricardo ligou para o meu celular hoje, ela disse, sem olhar para mim. Disse que ele quer fazer um acordo. Quer o carro em troca de assinar o divórcio amigável. Parei de sovar. Limpei as mãos no avental. O carro? Aquele que ele tentou vender as rodas? É. Ele diz que precisa de um meio de transporte para procurar emprego. Soltei uma gargalhada. Uma risada alta que ecoou pelos azulejos da cozinha. Diga ao advogado que o carro é inegociável, mas como sou uma sogra generosa, tenho uma contraproposta. Qual? Fui até a gaveta onde guardo as contas pagas. Tirei um envelope novo, branco. Dentro, coloquei uma nota de R$ 200. Dê isso a ele. Diga que é para a passagem. Passagem para onde? Fernanda perguntou, confusa. Para onde ele quiser, desde que seja de ônibus. Ouvi dizer que a vista da estrada é bucólica e ajuda a refletir sobre as escolhas da vida. Fernanda sorriu, pegou o envelope e o beijou. A senhora é terrível, dona Dalva. Não, minha querida, eu sou justa. Voltei para a minha massa. O cheiro de pão assando logo encheria a casa, trazendo conforto e segurança. Eu tinha 72 anos, um império gastronômico para comandar, uma filha para reerguer e 2 netos para mimar. Minha vida não estava no fim. Estava apenas começando um novo capítulo, temperado com a pimenta que eu mesma escolhi. Olhei pela janela da cozinha, vendo as luzes da cidade brilharem lá fora. Em algum lugar naquela imensidão de concreto, Ricardo devia estar aprendendo a lição mais dura de todas. Nunca subestime uma mulher que construiu um castelo carregando as pedras sozinha. Ele achou que eu era o passado. Mas eu descobri que sou, e sempre serei, o futuro da minha própria história. Limpei a farinha do rosto. O forno apitou. O pão estava pronto. E eu também.